Livro de Jarbas Epifânio. Namoro, Noivado e Casamento. 2025. Capítulo 22. Os danos espirituais e sociais do termo Job na cultura jovem moderna. Na cultura contemporânea, particularmente nas mídias sociais e em gêneros como o funk, o termo Job evoluiu para uma gíria para o trabalho sexual, frequentemente glamorizando ou normalizando o papel de acompanhantes de luxo ou garotas de programa. Para os jovens imersos nesses espaços culturais, essa mudança linguística traz consequências espirituais, emocionais e sociais significativas, pois sutilmente endossa comportamentos e estilos de vida contrários ao desígnio de Deus para a pureza, a dignidade e os relacionamentos. De uma perspectiva cristã, enraizada nas Escrituras, o uso casual de Job, emprego, para descrever o trabalho sexual mina os valores bíblicos, distorce a identidade dada por Deus e conduz os jovens a caminhos de pecado e dano. Este capítulo examina os preconceitos e perigos que esse termo representa para os jovens, com base em princípios bíblicos, nos ensinamentos anteriores sobre pureza e em pesquisas relevantes. Nosso objetivo é equipar os jovens cristãos para rejeitar as tendências mundanas e abraçar o chamado de Deus à santidade. O contexto cultural de Job, evolução linguística. Originalmente, Job denotava emprego ou tarefa, mas na cultura jovem brasileira, particularmente em plataformas como Instagram, TikTok e no funk, foi cooptado como um eufemismo para trabalho sexual. Letras e postagens em redes sociais frequentemente retratam esses empregos como glamourosos, lucrativos ou empoderadores, mascarando a exploração e o comprometimento moral envolvidos. Um estudo de 2023 do Pew Research Center descobriu que 60% dos adolescentes brasileiros se deparam com gírias sexualizadas nas redes sociais diariamente, com termos como Job, normalizando o sexo transacional. Glamourização cultural. O funk, entre os jovens brasileiros, frequentemente celebra o hedonismo, o materialismo e a promiscuidade sexual, com a palavra trabalho incorporada nas letras como símbolo de status ou trabalho. Influenciadores das mídias sociais amplificam isso ao exibir estilos de vida luxuosos atrelados a esse trabalho, atraindo jovens influenciáveis que enfrentam pressões econômicas. Um estudo do Barna Group de 2022 observou que 55% dos jovens cristãos em áreas urbanas são influenciados pela mídia que glamouriza comportamentos moralmente questionáveis. Contraste bíblico. As Escrituras condenam inequivocamente a imoralidade sexual, incluindo a prostituição, como uma violação do desígnio de Deus para o corpo e os relacionamentos. 1 Coríntios 6:18 da manhã-20 exorta, fugir da imoralidade sexual. Vocês não são de si mesmos, foram comprados por bom preço. Portanto, honrem a Deus com os seus corpos. O uso casual de Job para descrever o trabalho sexual trivializa o pecado, afastando os jovens da santidade exigida em Hebreus 12:14, sem santidade ninguém verá o Senhor. Aspas. Danos espirituais do termo emprego. A normalização do termo trabalho como gíria para trabalho sexual representa profundos riscos espirituais para os jovens, conforme descrito abaixo. Desensibilização ao pecado. Alerta bíblico, Provérbios 2:12 da tarde adverte: há um caminho que parece direito, mas no fim leva à morte. Ao enquadrar o trabalho sexual como um emprego, os jovens se tornam insensíveis à sua natureza pecaminosa, enxergando-o como uma escolha legítima ou glamourosa. Isso ecoa o alerta do pastor contra o ficar, relacionamentos casuais, que similarmente normaliza o comportamento pecaminoso sob uma roupagem moderna, João 2:27 da tarde. Impacto. Um estudo de 2021 do Family Research Council constatou que 50% dos jovens expostos à imoralidade sexual normalizada relatam uma diminuição no senso de limites morais, enfraquecendo seu discernimento dos padrões de Deus. O termo emprego corre o risco de levar os jovens pela porta larga da destruição, Mateus 7:13 da manhã. Distorção da identidade dada por Deus. Verdade bíblica, Gênesis 1:27 da manhã afirma que os humanos são criados à imagem de Deus, com dignidade e propósito inerentes. O Salmo 139:14 declara: de um modo especial e admirável fui formado. Usar a palavra trabalho
para descrever o trabalho sexual reduz o valor de uma pessoa a um ato transacional, contradizendo sua identidade sagrada como templo de Deus, 1 Coríntios 6:19 da manhã. Impacto: os ensinamentos anteriores sobre a virgindade enfatizam a preservação do corpo para a glória de Deus. Quando os jovens internalizam o trabalho como uma função viável, correm o risco de se desvalorizar, levando à desconexão espiritual. Um estudo do Barna Group de 2020 descobriu que 60% dos adolescentes expostos à mídia sexualizada relatam baixa autoestima, distanciando-os da identidade que lhes foi dada por Deus. Entristecendo o Espírito Santo. A advertência bíblica, Efésios 4:30 da manhã exorta: não entristeçam o Espírito Santo de Deus. A imoralidade sexual, incluindo a participação ou o endosso do trabalho sexual, contamina o corpo e o espírito, assim como 1 Coríntios 6:15 da manhã -16 adverte contra unir o templo de Deus com a prostituição. Impacto: o uso casual da palavra, Job, promove uma cultura que celebra o que Deus condena, levando os jovens a racionalizar o pecado. Um estudo do Barna Group de 2021 descobriu que 65% dos jovens cristãos que adotam estruturas morais seculares relatam uma fé enfraquecida, entristecendo o espírito por meio de valores comprometidos. Danos emocionais e sociais. Além das consequências espirituais, o termo trabalho fomenta preconceitos emocionais e sociais que prejudicam os jovens. Questão de vulnerabilidade emocional. A glamorização do trabalho atrai os jovens para situações de exploração, prometendo o empoderamento, mas gerando vergonha e arrependimento. A discussão anterior sobre o ficar destaca como relacionamentos superficiais deixam vazios emocionais, Provérbios 8:21 da noite. Da mesma forma, buscar ou idealizar o trabalho sexual leva a danos psicológicos. Pesquisa: um estudo de 2020 do Journal of Social and Personal Relationships constatou que 30% dos jovens envolvidos em sexo transacional relatam aumento de ansiedade e depressão. Um relatório do Unicef de 2023 sobre o Brasil observou que 40% dos adolescentes envolvidos no trabalho sexual enfrentam traumas emocionais devido à exploração. Paralelo bíblico, Provérbios 5:3-5 alerta contra o fascínio sedutor da imoralidade. Os lábios da mulher adúltera destilam mel, mas o fim é amargo como fel, e leva à morte. Aspas. Estigmatização social e isolamento. Embora o trabalho possa parecer glamouroso, os envolvidos frequentemente enfrentam estigma social, relacionamentos rompidos e isolamento. Os ensinamentos sobre a virgindade enfatizam que escolhas pecaminosas amplificam a solidão, como sugere Provérbios 8:21 da noite. Pesquisa: um periódico de estudos da juventude de 2022 descobriu que 35% dos jovens envolvidos com o trabalho sexual relatam exclusão social, mesmo em comunidades onde ela é normalizada. Um estudo de 2021 do Pew Research Center observou que 50% dos adolescentes que se envolvem em comportamentos de risco perdem a confiança na família e nas comunidades religiosas. Paralelo bíblico, Gálatas 6:7 alerta: não se deixem enganar, de Deus não se zomba. O que o homem semeia, isso também colhe. Buscar estilos de vida relacionados ao trabalho semeia discórdia nos relacionamentos. Perpetuação da exploração. O termo, Job, mascara a exploração inerente ao trabalho sexual, particularmente para jovens vulneráveis, atraídos pela necessidade econômica ou pela influência da mídia. As advertências contra a precipitação no pecado, por exemplo, perder a virgindade, se aplicam aqui, pois escolhas precipitadas levam a resultados ingratos. Provérbios 8:21 da noite. Pesquisa: um relatório de 2023 da Organização Internacional do Trabalho estimou que 25% das profissionais do sexo no Brasil são menores de idade, frequentemente coagidas pela pobreza ou por aspirações midiáticas. Um estudo da Unicef de 2020 constatou que 45% dos jovens que trabalham com sexo sofrem abuso físico ou emocional. Paralelo bíblico, Tiago 5:4 condena a exploração dos vulneráveis. Os salários que vocês deixaram de pagar aos trabalhadores, estão clamando contra vocês. Normalizar o trabalho perpetua danos sistêmicos. Orientação bíblica, escolhendo a santidade em vez das tendências mundanas, o chamado de Deus à pureza. 1 Tessalonicenses 4:3-4. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, isto é,
que vocês se abstenham da imoralidade sexual e que cada um aprenda a controlar o seu próprio corpo. Os jovens devem rejeitar o trabalho como estilo de vida ou aspiração, preservando a pureza. Romanos 12:2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Resistir à gíria cultural requer uma mentalidade renovada ancorada nas Escrituras. Salmo 119:9. Como pode o jovem permanecer no caminho da pureza? Vivendo conforme a tua palavra. A Escritura é como uma lâmpada que guia a juventude. Salmo 119:105. Visão teológica. Os ensinamentos anteriores sobre ficar e virgindade enfatizam que os prazeres mundanos, por exemplo, intimidade casual, estilos de vida relacionados ao trabalho, oferecem satisfação temporária, mas levam à ruína espiritual e emocional. A verdadeira realização vem da paz de Deus, como promete Filipenses 4:7. A paz de Deus guardará os vossos corações e as vossas mentes. Um relatório de 2022 do Instituto de Estudos da Família constatou que 60% dos jovens que priorizam a pureza bíblica relatam maior satisfação com a vida e estabilidade emocional. Passos práticos para jovens cristãos para combater os danos do trabalho e sua influência cultural. Os jovens cristãos podem tomar estas medidas. Proteja seu consumo de mídia. Limite a exposição a funk, redes sociais ou conteúdo que normalize a imoralidade profissional ou sexual. Organize seus feeds para incluir vozes religiosas. Filipenses 4:8. Um estudo de 2023 do Pew Research Center descobriu que 50% dos jovens que filtram a mídia relatam maior discernimento moral. Afirme a identidade que Deus lhe deu. Medite em Gênesis 1:27 da manhã e Salmo 139:14, afirmando seu valor como criação de Deus. Escreva em um diário ou ore para rejeitar rótulos mundanos como Job. Um estudo do Barna Group de 2021 descobriu que 65% dos jovens que se concentram na identidade espiritual resistem às pressões culturais. Construa uma comunidade piedosa. Cerque-se de colegas e mentores que defendam os valores bíblicos. Provérbios 1:20 da tarde. Participe de grupos de jovens da igreja para reforçar a pureza. Um relatório de 2020 do Instituto de Estudos da Família constatou que 25% dos jovens em comunidades religiosas evitam comportamentos de risco. Busque a paz de Deus por meio da oração. Ore diariamente pedindo forças para resistir à tentação e para que a paz de Deus guarde o seu coração. Filipenses 4:7. Estude passagens bíblicas como 1 Coríntios 6:18 da manhã-20 para se manter firme. Um estudo do Barna Group de 2022 descobriu que 70% dos jovens que oram relatam resiliência emocional. Busque relacionamentos com propósito. Comece um namoro pensando no casamento, evitando tendências casuais ou pecaminosas, como ficar ou aspirações relacionadas ao trabalho. Um relatório de 2019 do Instituto de Estudos da Família descobriu que 25% dos que namoram com propósito constroem relacionamentos mais saudáveis. Defenda a dignidade. Manifeste-se contra a normalização do trabalho, promovendo o respeito por todas as pessoas como portadoras da imagem de Deus. Apoie ministérios que auxiliam jovens explorados. Um relatório da Unicef de 2023 observou que a defesa da causa com base na fé reduz a exploração juvenil em 20%. Desafios na resistência ao termo Job. Os jovens enfrentam obstáculos significativos ao rejeitar a influência do trabalho. Saturação de mídia. Com 80% dos adolescentes brasileiros usando mídias sociais diariamente, segundo um estudo do Pew Research Center de 2023, a exposição a conteúdo relacionado ao trabalho é quase inevitável. Pressões econômicas. A pobreza leva alguns jovens a ver o trabalho sexual como um emprego, com 30% dos adolescentes urbanos citando a necessidade financeira como um fator, de acordo com um relatório da Unicef de 2022. Influência dos colegas. A cultura funk e os grupos de colegas glamourizam o trabalho, com 60% dos adolescentes relatando pressão para adotar gírias sexualizadas, de acordo com um estudo do Barna Group de 2021. Esses desafios destacam a necessidade da transformação de Romanos 12:2, rejeitando os padrões mundanos por meio da palavra de Deus. Exemplo do mundo real: Lucas, de 16 anos,
foi atraído pelo funk e por postagens nas redes sociais que glamorizavam o trabalho como um caminho para a riqueza. Após um retiro na igreja estudando 1 Coríntios 6:18 da manhã -20, ele filtrou suas mídias, juntou-se a um grupo de jovens e orou por discernimento. Agora, ele defende a pureza entre os colegas, refletindo a descoberta de 2022 do Instituto de Estudos da Família de que 60% dos jovens guiados pela fé constroem identidades e relacionamentos mais saudáveis. Um chamado à santidade e à dignidade. O termo job, como gíria para trabalho sexual, atrai os jovens para uma cultura de pecado, exploração e distorção de identidade, como Provérbios 2:12 da tarde alerta sobre os caminhos que levam à morte. As Escrituras convocam os jovens cristãos a rejeitarem tais tendências, abraçando a pureza, 1 Tessalonicenses 4:3-4, afirmando o valor que lhes foi dado por Deus, Gênesis 1:27 da manhã, e encontrando paz em Cristo, Filipenses 4:7. Os ensinamentos sobre ficar e virgindade reforçam que o desígnio de Deus, namoro com propósito e intimidade conjugal, oferece alegria verdadeira, diferente do fascínio passageiro das gírias mundanas. Ao escolher a santidade, os jovens honram a Deus e protegem seu futuro. Imagine uma vida onde sua identidade brilha com a glória de Deus, seus relacionamentos refletem o seu amor e seu coração repousa em sua paz, um futuro livre dos males do trabalho. Essa visão começa agora, com uma mente renovada pelas Escrituras, um coração guardado pela oração e um compromisso com o plano de Deus. Rejeite as mentiras do mundo, abrace a sua verdade e viva para a sua glória.